Meu querido irmão, minha querida irmã, meus amados filhos, Shalom, que alegria poder estar com você em mais um momento para falar da melhor palavra que existe, que é a palavra do nosso Papai. E hoje eu vou dar continuidade ao tema de ontem, que eu só falei sobre aquele tema da reconstrução do templo, e que será aqui no Brasil, porque o Pai Eterno falou ontem para mim, antes de eu fazer a gravação, que eu ia negá-lo. Eu então fui de imediato procurar saber do que ele estava falando. E ele então estava falando a respeito do tema que eu tinha no coração para estar falando, que não era sobre o templo. E então eu mudei e falei sobre o templo. Afinal, esse é o nome do canal, Reconstruindo o Tabernáculo. Então é natural que eu fale sobre isso. E então não fui eu que escolhi o nome do canal, foi ele que deu o nome. Isso tem a ver com o meu ministério, então eu tenho que falar sobre isso mesmo. Então hoje eu vou usar mais uma passagem dessa escritura, são 2 versículos que estão em Lucas capítulo 13, os versos 34 e 35. Lucas 13, 34 e 35. O nosso Pai Eterno me deu esta passagem hoje pela manhã. Então, vou dar continuidade àquele tema. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Eterno. Veja bem, ontem nós falamos dos lavradores maus que ficaram ali responsáveis pela vinha, que é Israel, mas quando o dono da vinha mandou lá buscar os frutos, os lavradores mataram aqueles que foram enviados para pegar os frutos e levar para o dono. E aí nós vimos que os lavradores eram os líderes religiosos. E os servos enviados eram os profetas. E aqui o mestre amado está fazendo um lamento por causa disso. E falando para Jerusalém, 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 que matas os profetas, que apedreja os que te são enviados. E ele fala: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, não quiseste. Então o pai, ele quer juntar os filhos para pensar a volta do eterno, a volta do Filho do Eterno, a volta do Cordeiro Imaculado, é necessário o ajuntamento dos que creem. E o Pai quer ajuntá-los. E ele vai construir um templo com o fim de ajuntar. Com o fim de ajuntamento. Todo o sistema religioso vigente vai cair, vai ser ruído. Porque para construir algo novo, precisa derrubar o velho. E aí ele ajunta todo mundo, porque ele quer juntar. Eu não estou falando aquela história de juntar todo mundo que tem fés diferentes. Não. Nós teremos uma só fé, porque há um só Pai, portanto, nós seremos uma família só. E há um só Espírito. Se há um Espírito só orientando todo mundo, então todos pregam a mesma coisa, entendem a mesma coisa. Certo? O Pai fará isso conosco, para que o seu filho possa voltar. Então, nesse lamento que o mestre falou, fez sobre Jerusalém, ele diz assim: eis que por causa disso, de matar, de apedrejar os que são enviados, a casa de vocês vai ficar deserta. Repare o seguinte: toda igreja que você conheceu que rejeita seus pastores, pastores enviados
pelo autismo, e a igreja não aceita, briga com eles, não gosta deles, manda eles embora, daí a pouco vem outro, daí um tempo manda embora de novo. Essas igrejas não conseguem crescer. E a presença da glória do Eterno não é como a igreja gostaria que fosse, porque ele se ausenta, eles ficam só. Pessoas vêm e pessoas saem, aí fica sempre do mesmo tamanho. O número de membros fica sempre do mesmo tamanho. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso aí eu falei porque é bom a gente ficar atento a essas coisas. Porque às vezes nós achamos que estamos muito bem com Deus, muito certos com Deus, com o Altíssimo, né? Com Iau, e nós não estamos tão bem assim. E Jerusalém, Israel de um modo geral, acreditava que estava muito bem com o Altíssimo, muito bem, porque eles guardavam a lei. Só que eles guardavam a tradição, eles interpretaram a lei do jeito deles e eles guardavam a interpretação que eles fizeram, como acontece conosco também. Cada um interpretou de um jeito, e a Bíblia ela não é para ser interpretada, a Bíblia é revelada pelo Espírito. Então, se um único Espírito revela, todos tinham que ter o mesmo entendimento. A partir do momento em que tem entendimentos diferentes, é porque a mão do homem está ali. Ok? E é isso que tem que acabar. Aí ele falou, aí o mestre então falou que Jerusalém não veria ele mais. A casa ia ficar deserta, ou seja, ele estava falando da destruição do templo que houve no ano 70, mas muito mais que isso. A casa não ia só cair, ela ia ficar deserta, ou seja, sem a manifestação da glória do Altíssimo. E ele disse que eles não iam mudar até que eles não o veriam até que eles reconhecessem que ele era o enviado do Eterno Pai. E eles não têm reconhecido. Tem muitos judeus que se converteram, mas oficialmente o país não entende que o Mashiach é o Mashiach. Eles não receberam. Ouça aí os estudos dos rabinos. Eles têm várias histórias sobre aquele que tem o nome de Jesus. Várias histórias. Mas nenhuma que diga que ele era o Messias. E então, para um rei ser rei de uma nação, eu te falei, é necessário que aquela nação o reconheça como rei. E Israel ainda não reconheceu. Então ele virá para quem for capaz de dizer: bendito aquele que vem em nome do Altíssimo. Quem reconhecer o seu rei vai ter o rei. E lembra lá de Atos 15, 16, 17, que eu lhe falo sempre, lhe falei ontem. Tiago dizendo, a profecia que Amós pregou, que o tabernáculo será reconstruído, e o objetivo dessa construção desse templo é alcançar os gentios, que somos nós que não somos de Israel. Então é viável que o templo seja construído na terra dos gentios, uma vez que é para alcançá-los. E no seu nome os gentios esperarão. Mateus 12, 21. Então os gentios estão esperando nele, reconheceram ele, estão esperando a volta dele. Então é viável que ele venha para cá. Ele venha para onde ele é aceito, reconhecido como o Mashiach. Em João capítulo 5, nós temos a cura do paralítico de Betesda.
E você se lembra da história, até porque eu também já falei sobre ela aqui. Estava todo mundo ali mirado no movimento das águas. O anjo vinha, entrava nas águas do tanque de Betesda lá, movimentava as águas. O primeiro que pulasse ali, ele era curado de qualquer enfermidade. Aí o mestre amado passou por ali e viu aquela fila enorme. No final da fila, um homem que não conseguia chegar de jeito nenhum, porque o comprometimento físico dele era muito grande. Tetraplégico. Ninguém estava ali para colocá-lo, não tinha intercessor. Aí o mestre vem e cura ele. Nós estamos assim, está todo mundo olhando, o mundo inteiro está olhando para Israel. E o mestre vai agir por trás, vai chegar e vai agir por trás. Vai agir em outro lugar. Então fique atento a isso, pergunte ao Pai sobre isso, ele vai te revelar. Querido Pai, falei a tua palavra conforme o teu desejo. Então, eu acredito que ela fará efeito na vida desta pessoa. Porque pelas coisas que tu estás falando, nós então não é viável que nós fiquemos preocupados com coisinhas a nosso respeito. Porque tu estás revelando coisas tão grandiosas que nós não queremos ficar olhando só para nós, para nossa dor, para nossa tristeza. Nós queremos olhar para ti, confiar nas tuas promessas e acreditar que esse tempo difícil, ele está muito difícil agora, mas olha o que tem pela frente. Então, eu quero que o teu povo que me ouve agora, olhe para estas coisas da frente e espere com paciência e tenha ânimo e bom ânimo e siga acreditando, confiando, esperando, orando por isso, recebendo o Messias na sua terra. Ah, Pai, que o coração dos meus filhos queridos, dos teus filhos amados, aqueles que tu queres ajuntar, como a galinha junta os pintinhos, aí leva o povo a crer nisso, que ele está cuidando de cada um como a galinha cuida dos pintinhos, e ela não deixa que ninguém toque a mão neles. Ajude os teus filhos a crerem no teu amor, no teu cuidado, na tua provisão, Pai. Na tua provisão. É o teu povo. E abre os olhos do teu povo, abre os ouvidos para entender a verdade, para entender as tuas revelações. E eu abençoo assim este povo querido e amado. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto vai brilhar e te dê a paz. Fique na graça dele, meu amado, minha amada, grande abraço. Amém.